para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Gente, é um prazer, uma alegria muito grande, né? Estarmos aqui reunidos para louvar o Senhor e para proclamar a palavra do Senhor. E nesta noite, como foi conduzido no momento da oração, né? Que o mundo pode até nos fazer chorar, mas Deus nos quer sorrir, Deus nos quer felizes. Por isso nós estamos aqui esta noite, porque nós cremos que o Senhor nos quer felizes. E nós estamos sempre em busca desta felicidade, sempre em busca desse encontro que é a tal felicidade. Hoje, o tema que é proposto para nós é um tema a ser discutido em um tempo maior, um tempo mais prolongado, porque é um tema muito profundo, mas nós vamos dar apenas uma pincelada no que o Senhor tem para nós nesta noite, e cujo tema é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Gente, se prestar atenção nesse trecho do versículo da palavra, nesse tema: aquele que perseverar até o fim será salvo. Que maravilha, que bênção, porque isso aqui é promessa do Senhor, é promessa dele para nós. Mas nós vamos pegar a nossa palavra e vamos ver do que o Senhor está falando. Perseverar no que, em que e em quem. Vamos ver o que o mestre fala para nós. A palavra está em Mateus 24. A palavra do Senhor está em Mateus 24, de 1 a 13. Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos ver o que o mestre tem para nos falar nessa noite. Jesus saiu do templo e ia embora, quando os discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Jesus respondeu: vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto a vocês, aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Seus discípulos se aproximaram dele, em particular, e disseram: dize-nos, quando vai acontecer isso? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu: cuidado, para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muita gente. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Prestem atenção e não fiquem assustados, pois essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. De fato, uma nação lutará contra outra, e um reino contra outro reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o começo das coisas. Então os homens vão entregar vocês à tribulação e matá-los. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos ficarão escandalizados, muitos trairão e odiarão uns aos outros. Virão surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Gente, aqui deu para entender do que o Senhor vem falar, porque nós devemos perseverar. Perseverar por quê? Perseverar para quê? E em quê? Jesus, quando ia saindo, né, que ele estava no templo, Jesus, quando ia sair, os discípulos, né, foram mostrar para ele a grandeza, a beleza do templo. E aí, o que Jesus disse para ele? Gente, isso aqui não ficará pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído, tudo vai acabar. Aí os discípulos, muito curiosos, queriam saber se já era o fim do mundo, se já era o fim dos tempos. Porque esse é um tema assim, muito profundo, que é muito, né, falado sobre os fins dos tempos. Mas aqui nós não vamos dar ênfase nessa parte. Vamos dar apenas ênfase naquilo que o Senhor nos propõe essa noite, que é o perseverar. Então ali, os discípulos curiosos queriam saber como que é que isso ia acontecer. Aí Jesus, o que Jesus fala? Jesus fala das tribulações, das dificuldades, dos sofrimentos, de tudo aquilo que eles iriam passar. Eles iriam ser entregues, eles iriam ser mortos por causa dele. Muita gente iria se entregar um ao outro, haveria muita confusão, muita divisão entre eles, entre a humanidade, não entre os discípulos, né, mas entre a humanidade. E aqui na palavra ainda fala que muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão. Jesus estava preparando os discípulos para enfrentar aquilo que eles iriam encontrar no caminho da missão, da evangelização. Por isso Jesus fala para eles que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas Jesus está dizendo para eles e para nós hoje. Hoje o nosso mundo é diferente daquele tempo, está diferente daquele tempo. Olha o que a palavra fala que ia acontecer. De fato, uma nação lutará contra outra. Isso não acontece nos tempos de hoje? Acontece. Gente, está acontecendo, continua acontecendo. As nações continuam lutando uma contra a outra. E um reino contra outro reino. Haverá terremotos, fome, guerra, tantas outras coisas. Mas não é o fim. Então não precisa nós ficar com medo que tudo isso que está acontecendo vai ser o fim, que não. É apenas o início das dores. Apenas o início. Mas aquele que não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, que manter firme e ser perseverante, esse será salvo. Perseverar na fé, gente. A fé precisa ser reavivada dentro de nós. Mesmo que o mundo esteja desabando à nossa volta, nós precisamos acreditar, ter fé, que há esperança, que há luz, que ainda há salvação. Porque a salvação é Jesus. E Ele nunca nos deixa só. Ele nunca nos deixa órfãos. É promessa dele. Nós precisamos ser perseverantes também na esperança de que há uma solução para as nossas necessidades, para as nossas dificuldades. Se nós não tiver fé, não tiver esperança, a nossa vida se torna um caos, como o mundo está um caos hoje. Porque a humanidade está nesse caos como está hoje? Porque a fé deles estão esfriando. A esperança, eles já não têm mais esperança. Gente, é preciso nós ressuscitar a esperança cada dia mais na nossa vida, na nossa família, no nosso coração. Manter a esperança viva de que Deus nos ama, de que Deus não nos abandona e que essa vida aqui apenas é passageira. Aí tem discutido muito, falado, né, que muitas previsões do fim do mundo. Gente, não é só que o fim do mundo vai acontecer agora, mas pode acontecer de que eu vá até Jesus agora. Aí para mim esse mundo já chega ao fim, para mim.
Então eu preciso estar perseverante na fé, perseverante na esperança de que eu um dia estarei com o Senhor, que eu um dia estarei na glória do céu. Por isso, nós não podemos desistir nem desanimar momento algum das nossas batalhas, das nossas lutas. Às vezes o fim do mundo pode ser para mim hoje. Vai que o Senhor me chama esta noite. Então eu estarei com Ele. E se eu não estiver perseverante? E se eu não tiver fé? E se eu não acreditar? Porque esses dias eu estava conversando com uma colega minha e estávamos falando sobre as pessoas não ter fé, né? E eles falam, eu sou ateu. A gente respeita, né? São os nossos irmãos, a gente respeita muito. Mas aí eu digo, ninguém nasceu ateu. Sempre nós nascemos em uma esperança, em uma expectativa. Mas devido ao decorrer da caminhada, o decorrer dos fatos, do acontecimento, a gente vai perdendo a esperança, vai perdendo a fé, e aí se torna um ateu, como eles, né, dizem que são ateus. Mas é porque perdeu a esperança. A esperança de quê? De ser salvo. A esperança de quê? De encontrar com Jesus. E o que nós precisamos nesta vida é ter esperança e ter a certeza de que um dia nós encontraremos com o Senhor. Isso é fato e não tem como nós negar. Manter a nossa esperança, manter a nossa fé em Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Sem Jesus nós não somos nada, nada. Ele que veio por mim, por você, por cada um de nós. Ele que veio trazer a salvação, que veio trazer a libertação, que veio trazer a luz no mundo de trevas, no mundo de caos. E é o mesmo Jesus que está conosco hoje, que continua caminhando, é aquele Jesus que falou com os discípulos. É aquele Jesus que caminhou com os discípulos. É o mesmo Jesus. Então nós precisamos ter esperança em Cristo. Ao ver esse caos que está no mundo, que continua o mundo esse caos, nós precisamos ter esperança de que um dia encontraremos o paraíso, onde o Senhor disse, eu vou ao Pai, e lá preparei um lugar para vocês. E quando estiver preparado, eu voltarei e os levarei comigo. Então nós precisamos estar nessa expectativa, nessa fé e nessa esperança, de que um dia nós somos salvos em Jesus Cristo. Nós somos um povo escolhido por Ele. Nós somos um povo amado por Ele. Por isso nós precisamos perseverar. E muitos, no decorrer da caminhada, gente, eu tenho percebido, e eu creio que vocês também tenham percebido, como a fé, o amor está esfriando. Né? A fé do povo está esfriando no coração, na alma, porque a gente vai vendo tantas lutas, tantas batalhas, tanto sofrimento, tanta tribulação. Você pensa, não há mais jeito, não tem mais recurso. Gente, quem passa por uma perda de um ente querido tragicamente, só ele pode contar o tamanho da dor. Nós não podemos. Como é que aquela pessoa pode suportar tamanha dor? Humanamente não pode. Mas é porque Jesus vem ao nosso auxílio. Ele nos socorre, Ele nos carrega no colo, Ele nos pega no braço, Ele caminha conosco. Por isso é que conseguimos atravessar essas dores tão grandes. Tantas famílias que estão aí lutando para a sobrevivência do seu lar. Humanamente, a gente olhando aos nossos olhos humanos, não tem solução. Mas tem.
porque eu tenho vivido muita experiência de falar com Deus. Nós cantamos aqui, né, noites traiçoeiras, o mundo quer fazer-nos chorar, mas Deus quer nos ver sorrindo. Gente, é a pura verdade. O mundo oferece para nós uma estrada, um caminho largo, cheio de muita bonança, cheio de muita maravilha, cheio de muita beleza. Aí você vai naquele caminho largo, aí de um lado tem uma banca de jogo, no outro tem um boteco, no outro tem um forró, e por aí vai. Gente, isso para a carne humana é uma delícia. Satisfaz demais a carne humana. Mas aí quando você cansa de tudo isso, aí você cansou do jogo, você foi para o boteco, aí você cansou do boteco, você foi para o forró, aí você cansou do forró, foi para outro lugar, chegou lá, você cansou, e aí para onde você vai? Gente, o mundo oferece tanta coisa para satisfazer a nossa carne, mas quando aquilo nos cansa, porque a gente cansa de tudo isso, é preciso, gente, voltar e pegar o caminho que o Senhor diz: é este, eu sou o caminho. É preciso fazer a conversão e voltar naquele caminho e ter esperança de que tudo funciona, porque eu tenho vivido, falado e conversado com o Senhor sobre as minhas dificuldades, as minhas tribulações e como o Senhor tem me atendido. Eu não estou aqui pregando para vocês, eu não estou aqui falando para vocês uma coisa que eu não vivi, aquilo que não faz parte da minha vida. Eu estou falando daquilo que faz parte da minha vida, que faz parte da minha família. É uma luta todos os dias, nós precisamos matar um leão todos os dias para manter a nossa fé inabalável. Muitas vezes, com o coração sangrando e os olhos chorando mesmo, eu cheguei aos pés do Senhor e falei para Ele: Senhor, eu não aguento mais a carregar essa cruz, eu não suporto mais a viver nessa situação, eu não quero viver isso. O Senhor dá um jeito, soluciona esse problema para mim. Gente, passa poucos minutos, pouco tempo, está tudo resolvido. É tanto que o Senhor é tão bondoso, que não tem como a gente falar, porque o desejo da gente é que vocês sentem, né, o amor do Senhor, porque Ele vai manifestando na nossa vida, os nossos problemas vai sendo resolvidos, que a gente nem percebe. Mas por que está tão sofrido, tão difícil? Porque a humanidade está esfriando. A humanidade está esquecendo de orar. Aí eles ficam assim: 6 horas para mim, 6 horas por mim, 6 horas para mim. 6 horas tem muitos os dias, mas tem 6 da manhã, tem às 6 da tarde. Mas é preciso de todos orar. É preciso unir gente em oração. Não adianta você falar assim: fulano reza para mim. Ele vai rezar, mas e você vai rezar? Ou vai ficar sentado acomodado, esperando que o Senhor venha fazer um milagre na sua vida, sem você fazer nada? O que o Senhor quer é que você diga para Ele e fala: eu não quero esse problema na minha vida, soluciona ele, porque eu não consigo. Gente, eu estou falando porque o Senhor tem feito isso na minha vida, tem resolvido os meus problemas. Então, é preciso nós ser perseverantes, é preciso nós crer que tem solução para todas as dificuldades da nossa vida. Tem solução, gente. Não há nada nesse mundo que não tem solução. Tem sim. O problema é que nós não queremos orar. O problema é que nós não queremos dobrar o joelho, nós não queremos se humilhar. Nós nos achamos o tal, né, com o nariz em pé, mas não quer falar com o Senhor, não quer ouvir o Senhor, não quer sofrer um pouquinho, não quer um pouquinho de dor. Aí a gente começa a murmurar e vai virando a murmuração, e vai virando a lamentação, e só sabe reclamar, mas não vê a graça de Deus na vida. Gente, para e olha para trás. Lembra, revire a tudo aquilo que você viveu e chega até hoje, para vocês verem se não foi um milagre de Deus na
perdeu a fé, o povo perdeu a esperança, o povo perdeu a confiança. Se nós perder a esperança, a confiança, a fé, o que vai restar de nós? O mundo não pode fazer nada por nós, não. Não tem ninguém nesse mundo que dá salvação para nós, porque quem dá salvação é Jesus Cristo. E eu quero estar com Ele. Eu não sei vocês, mas eu quero estar com o Senhor. Por isso, quando a dificuldade está do meu lado, o que eu digo, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Resolve esse problema? E Ele tem resolvido para mim, Ele não tem me deixado na mão. Eu tive que ir a última vez e partilhei com vocês que eu estava com depressão. Gente, eu fui para o Santíssimo, eu chorei nesse Santíssimo, porque eu não queria rezar, eu não queria orar, mas as minhas lágrimas foi em coração. O Senhor tem me carregado nos ombros, tem me carregado no seu colo. Gente, eu posso dizer a vocês, o honra e glória do Senhor foi um aprendizado na minha vida. Nada na nossa vida é por acaso, mas é um aprendizado que o Senhor deixa nós passar para a gente viver a misericórdia e o amor dele. Então, gente, não desanime, por favor. Por mais que esteja difícil a sua vida, por mais difícil que esteja a sua família, por mais tribulação que você esteja vivendo, eu não sei o que cada um vive, cada um passa, mas Deus sabe. Deus conhece a nossa dor, Deus conhece o nosso sofrimento, conhece a nossa fraqueza, conhece as nossas limitações. Diga para Ele, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas ao invés de nós falarmos para o Senhor, o que nós fazemos é murmurar, é reclamar. É tanto que a gente é tão fraco, nós humanos somos tão fracos, que eu quero partilhar com vocês, só para ver o tanto que a gente é murmurador. Nós tivemos um encontro esse final de semana, e o ginásio em que nós estávamos, né, levantou o telhado, então arrancou um pedaço do telhado lá, e nós tivemos que sair do ginásio e ir para o campo. Então vocês estão vendo que esses dias o sol está bem quente, né? Aí nós fomos para esse campo lá, gente, mas o que vinha de gente reclamando, gente murmurando, ai que sol, ai que calor, ai não sei o que, ai não sei o que. Ao invés de louvar o Senhor, ter nos dado a graça de estarmos ali reunidos, nós estávamos reclamando, murmurando. Gente, nós precisamos cortar isso do nosso meio, tirar essa murmuração, essa reclamação do nosso meio. Muitas vezes nós não falamos do Senhor, mas falamos ao irmão. Gente, quem pode resolver o nosso problema é o Senhor, só Ele, mais ninguém. Mas nós murmuramos um para o outro, mas falar com o Senhor, mas, gente, é falar com o Senhor é de coração, não é chegar lá e falar assim, Senhor, sim. Não, você chega lá e diz para o Senhor, seja sincera com Ele, como se estivesse falando para uma pessoa, como se você estivesse com um amigo, com um irmão, estivesse partilhando com Ele. Você tem que falar intimamente com Ele. Ele nunca vai faltar com você, Ele nunca faltará. Tenha confiança disso, tenha certeza disso. Gente, no nosso caminho, eu não sei vocês, mas no meu caminho, nessa caminhada, nessa vida, eu tenho passado por muitas dificuldades, mas também tenho passado por muitas alegrias. Eu tenho passado por muitas vitórias. Só que tem uma coisa, eu fico presa naquilo que me faz sofrer, naquilo que me faz alegria, eu esqueço rápido. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser mais apegados nas coisas boas, deixar elas fluírem em nós. Gente, não sei se você está reparando, mas toda hora que eu vou voltar aqui, vocês sabem que eu estou olhando um pouquinho para trás, eu estou numa sensação de que eu vou trombar em algo aqui.
algo vai cair em cima de mim. Mas nós vamos pedir ao Senhor nesta noite para que nos dê coragem, nos dê força, para nós sermos um povo perseverante, um povo fiel e firme, que nós não vacilamos na fé. Gente, está tanta gente dizendo que a igreja fulana, a igreja beltrana, nós não vamos entrar nesse detalhe. O Senhor fala aqui na palavra que viria muitos dizendo que era Ele, e muitos os seguiriam. Vamos ter cuidado para nós não desviar a nossa fé e nem a nossa esperança. Amém? Amém. Então vamos rezar esta noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Pode manter sentado mesmo, acomodado, né? E vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar e meditar agora na nossa fraqueza, nas nossas limitações, né? Naquilo que nos coloca como barreira para a gente se entregar, se abandonar no Senhor. Vamos deixando que o Senhor, que está aqui conosco, porque Ele está, é promessa dEle, é Ele quem nos diz que estaria conosco, então Ele está aqui. Diga para Ele, no seu coração, no seu íntimo, aquilo que te aflige. Diga para Ele como está a sua fé. Diga para Ele como está a sua esperança. Diga para Ele como está o seu coração. Diga para Ele como está a sua vida, a sua família. Ele está aqui e quer te ouvir. Ele quer te tocar esta noite. Ele quer te renovar. Ele quer te restaurar. Ele só pode fazer isso se você abandonar os braços dele. Se você deixar ele te pegar e te carregar. Se você for sincera com ele. Não adianta querer enganar o Senhor, porque Ele vê tudo, Ele conhece tudo. Mesmo que eu mergulhe no vale das trevas, lá está a mão do Senhor. Mesmo que a minha noite tenha sido dura, que eu tenha apenas pegado o travesseiro para chorar, lá está a mão do Senhor. Mas eu e você, na incredulidade, na nossa falta de fé, na nossa pequeneza da nossa fé, esquecemos de dizer para Ele: Senhor, tome a minha dor. Senhor, cuida das minhas chagas, cuida dos meus sofrimentos, porque eu tenho lutado tanto, eu tenho pelejado tanto, Senhor, e não estou vendo solução, não estou vendo a solução desse problema, o resultado. Só o Senhor pode. E eu confio, e eu creio, e eu espero no Senhor. Yeah.